Boa tarde, Visão Global começa agora também com o Major-General Isidro de Moraes Pereira para analisarmos tudo o que se passa na atualidade internacional. Vamos começar com o facto de Donald Trump estar frustrado com a postura do Irão. Tão frustrado que ele começa cada vez a pensar melhor sobre se não valerá a pena voltar a atacar. Bom, de facto os níveis de ansiedade, ou melhor, frustração que o Presidente Trump vem revelando são normais, porque depois de tantas narrativas ameaçadoras, depois de tudo aquilo que Trump tem vindo a dizer, digamos, de forma explícita, o Irão, pese embora tudo isso, tem vindo a arrastar os pés, a protelar e mais, e a negar algumas das linhas vermelhas que são apresentadas pela Casa Branca. Daí que Trump, neste momento, está já a pensar cada vez mais voltar a utilizar o argumento militar. Certo. Bom, quer dizer, dentro dos conselheiros de Donald Trump não é pacífico, mesmo dos conselheiros do Pentágono. Alguns são completamente a favor desta opção, porque acreditam que a utilização do argumento militar poderá trazer o Irão definitivamente para a mesa das negociações e de uma forma mais cooperante com aquilo que lhe é exigido pela Casa Branca. Outros pensam que ainda há tempo para negociar. Bom, aqui dois pontos que vale a pena sublinhar e que levam a esta frustração de Donald Trump, que é a questão de o trânsito através do Estreito de Hormuz estar impedido há tanto tempo e está a provocar, naturalmente, a nível mundial e também nos Estados Unidos, digamos, a subida dos preços dos combustíveis, fundamentalmente dos combustíveis nas bombas de gasolina, como é o caso dos Estados Unidos, e nós sabemos quão importante é isso digamos, no contexto daquilo que poderá ser o desfecho das próximas eleições. Portanto, outro aspecto importante é a questão nuclear, e Donald Trump tem vindo a referir-se que, por lado do grupo que ele vem designando pelos moderados ou pragmáticos, esse problema seria resolvido. Mas tem os fanáticos, como ele diz, e a liderança iraniana não tem chegado, isto são informações dadas pelo próprio Donald Trump, não tem chegado a um ponto de equilíbrio comum, e isso tem obstaculizado a questão essencial que tem que ver com o enriquecimento de urânio, com o urânio enriquecido a 60%, que os Estados Unidos pretende que o próprio Irão desista e entregue, desista do enriquecimento e entregue o urânio altamente enriquecido, pelo menos todo o urânio que está enriquecido a 60%, não tem chegado a bom porto. Sim. Estas são fundamentalmente as questões que têm levado a que Trump se encontre cada vez mais, digamos, desiludido com a posição iraniana. Deixa-me perguntar-lhe isto, se me permite. O Irão também há de saber de alguma forma disso que falou agora. Não haverá ninguém do Irão a pensar que, bem, se calhar esta é a última oportunidade que nós temos de sair daqui sem que haja um novo ataque, por exemplo? Bom, eu penso que o Irão continua a percepcionar, digamos, tudo aquilo que se passa na Casa Branca e a percepcionar a posição norte-americana como sendo neste momento uma posição fraca. Portanto, é de facto aquilo que a liderança iraniana neste momento tem para si. E por isso é que, digamos, poderá estar a esticar a corda demasiado. Sim. Nós sabemos que líderes do Médio Oriente têm vindo a alertar o Irão para que esta pode ser de facto a última oportunidade de resolver de uma vez por todas esta guerra sem ter que voltar ao ciclo dos bombardeamentos e às ações cinéticas, às ações bélicas. Bom, tudo isto o Irão tem a noção, mas não me parece que neste momento esteja a querer cooperar com aquilo que é a intenção de Donald Trump. E depois há aqui outro problema, e só para terminarmos isto o Irão também tem a noção clara de que ainda tem pelo menos, nós hoje estamos a dia 12, Donald Trump vai visitar a China. Tem de ir e voltar, é isso? 14 e 15. Sim. Portanto, ainda tem 13, 14 e 15 e eventualmente 16. Tem pelo menos mais 4 dias para ir utilizando narrativas, para ir utilizando ações massivas de propaganda. Porque tem a noção que enquanto Donald Trump não regressar da China, ele não vai tomar uma decisão definitiva. Sim, aliás, ainda ontem
foi anunciado que Donald Trump teria convocado o Conselho, uma série de conselheiros, nós até tivemos a oportunidade aqui de comentar, e hoje há notícias de que Donald Trump finalmente vai convocar os seus conselheiros. Portanto, isto também são... o Irão também tem noção disto, o Irão segue aquilo que se passa em Washington exatamente como nós seguimos. Sim. Do lado do Irão, a maneira como eles lidam com toda a situação é também uma maneira que é conhecida pelos seus vizinhos. O que eu quero dizer é esta maneira de estar sempre a empurrar com a barriga as negociações, narrativas, mentiras. Portanto, há muita gente também que está a avisar todos os atores que este modo de atuar do Irão não é uma coisa nova. Bom, não é novo, não é de facto. O Irão, aliás, eu já tive a oportunidade aqui de referir que é muito típico do Irão negar evidências, coisas que nós sabemos perfeitamente. Eu até dei o exemplo do fornecimento dos Shaeds. Aquele tipo de modelo que foi utilizado logo no alvor da guerra na Ucrânia, pouco depois dela se iniciar, o único país que produzia aquele tipo de drones com aquela silhueta em delta era o Irão. Toda a gente sabia que mas o Irão negava. O Irão lançou uma série de mísseis sobre a Turquia, pelo menos 4, sempre negou. Lançou mísseis sobre o Paquistão, negou. Lançou mísseis sobre a base da Akrotiri no Chipre, negou. Bom, e o que diz este ex-primeiro-ministro do Qatar vem alertar para essa situação. O Irão é useiro e vezeiro em entrar nas negociações e arrastá-las por tempo indefinido. Portanto, é isso que o Irão pretende. E o Irão está a jogar um jogo muito perigoso. Está a jogar um jogo muitíssimo perigoso, porque, de facto, Trump também tem que sair de face limpa. Porque eu julgo que a pior forma de Trump sair deste problema é deixar o Irão sair como vencedor. E, neste momento, a maioria da opinião pública norte-americana tem a noção que as coisas não estão a correr bem. Portanto, Trump tem que, de alguma forma, conseguir uma saída airosa. E uma saída airosa é conseguir que o Irão se sente à mesa das negociações e acate minimamente aquilo que lhe é proposto pelos Estados Unidos. E, para isso, salvo melhor opinião, os Estados Unidos, muito possivelmente, vão ter que regressar aos bombardeamentos, porque sem isso não me parece que o Irão esteja na disposição de acatar, seja aquilo que for, vindo de Washington. Aliás, deixe-me só dizer o seguinte, o Irão foi avisado pelos Estados da Península Arábica quando ele resolveu iniciar um cessar-fogo, e nós ainda estamos nesse cessar-fogo, como sabemos, que lhe disseram ainda não é a altura, o Irão não está suficientemente destruído, as suas forças armadas ainda têm poder, não houve aqui uma transição de poder, aqueles que governavam são os que governam agora. Há aqui alguns que foram naturalmente eliminados seletivamente, é um facto, mas esta estrutura, e também o ex-primeiro-ministro também diz, isto é um engano pensar que se destrói uma hierarquia que foi construída durante 47 anos. Não é assim. Ele alerta para este conjunto de questões e que é importante e que deviam ter sido levadas em linha de conta. A situação de todo o investimento que o Irão já fez também na energia nuclear e não só é também uma questão importante. E, Patrícia, essa é uma informação que também é importante para o lado iraniano, porque dificilmente o Irão vai esquecer estas ambições de ter uma arma nuclear. É isso mesmo, mas mantém-se a troca de acusações entre os dois lados, porque o presidente do Parlamento iraniano diz que quanto mais tempo demorar a chegar a um acordo entre os dois países, mais os contribuintes americanos vão ter de pagar. Nas redes sociais, Ghalibaf deixou claro que a única opção para os Estados Unidos é aceitar os direitos do povo iraniano, como estabelecido na proposta de paz de 14 pontos apresentada. Esta semana começou com um aumento de mais de 3% no preço do petróleo a nível mundial, depois da recusa de Trump no plano de paz do Irão. E o Irão alerta que poderá enriquecer urânio até 90%, o nível adequado para fabricar armas nucleares, isto se o país for novamente atacado. O porta-voz do Parlamento iraniano revela que essa será uma das opções que vai ser analisada em breve. Rezai lembra que o enriquecimento de urânio, o levantamento completo das sanções e a libertação dos ativos congelados do Irão continuam a ser as linhas vermelhas absolutas para o regime iraniano no âmbito das negociações.
É como dizia Francisco, esta troca de acusações que se mantém de parte a parte. Sim, vamos perceber também uma reação do Major-General Isidro de Moraes Pereira a esta publicação. Nós estamos a ver aqui a publicação deste homem que é o porta-voz, de alguma forma, do Parlamento. É um dos. Que diz que não vão hesitar, eles não vão hesitar. Se forem atacados, eles vão fazer isto, ou seja, vão mesmo enriquecer o urânio. Já lá vamos a esta afirmação. Aquilo que Galibaf diz é, pura e simplesmente, o aproveitamento das fraquezas das sociedades livres e abertas. Sim, certo. Portanto, todos nós sabemos, isto é dos livros. É dos livros. Clausewitz já o disse de forma absolutamente clara. Não há guerra que se ganhe sem o apoio da população. E muitas vezes o não explicar as verdadeiras causas que levam a que um país entre na guerra, à própria população, são em si o germe de uma não aceitação quando as coisas correm mal. Correto. É isso que está a acontecer nos Estados Unidos. E Galibaf está a utilizar habilmente essa fraqueza. Portanto, está a apontar o dedo e a dizer, atenção, quanto mais tempo isto continuar e nós não vamos ceder, ou querem os 14 pontos, ou vamos lutar até ao fim, portanto, os consumidores norte-americanos é que vão pagar. Bom, agora, isto é uma mentira pegada. Sim. Isto que está aqui é uma mentira absoluta, é um absurdo. Mas é propaganda pura e dura. Porque se o Irão tem a capacidade de enriquecer o urânio de 60% para 90%, a pergunta é a pergunta óbvia. Porquê é que já não o fez? Certo. Só o vai fazer agora? Bom, isto naturalmente não é para nós levarmos a sério. Claro. Portanto, só ainda não o fez, se é que não o fez, porque não teve possibilidade de o fazer. Senão já o teria feito. Porque nós sabemos, e é importante dizê-lo, o Irão olha para Israel. Israel é uma potência nuclear, muito embora nunca o tenha admitido. Calcula-se que tenha pelo menos 200 ogivas nucleares de alta potência. Olhando para o Ocidente, olhando para leste, tem logo ali o Paquistão, que é uma potência nuclear. E o Irão há muito tempo que olha para si e reclama para si esse estatuto. Uma das coisas que disse o ex-primeiro-ministro do Qatar foi que não pensem que o Irão vai desistir de ânimo leve daquilo que é um dos seus objetivos há décadas, que é transformar-se numa potência nuclear. Portanto, mais uma vez, se tivesse capacidade para o enriquecer, ou se tivesse tido até à data, já o teria feito. Sim. Vamos avançar também para outras declarações, agora para o primeiro-ministro do Qatar, que olha para a maneira como o Irão está a tomar o Estreito de Hormuz como seu, como uma verdadeira chantagem por parte do Irão. É evidente que o Irão, uma das coisas que tem vindo a clamar para si, à revelia daquilo que são as convenções de Montego Bay, direito dos mares, o direito à utilização dos mares, a forma que... Portanto, as convenções de Montego Bay regulam o trânsito nos mares e regulam as passagens nos estreitos, como o Estreito de Hormuz. E são absolutamente claras. E essas convenções foram aceitas e ratificadas por praticamente todos os países do mundo. O que é que vem dizer este senhor? Vem dizer que ao Irão não pode ser conferido um direito que nunca teve, nem poderá ter no futuro. E que é de todos. E que é de todos. O livre trânsito, através das águas internacionais, do Estreito de Hormuz, deve ser observado hoje e no futuro. É isso que o Qatar vem dizendo. Sim. Ou melhor disse, os Emirados Árabes Unidos têm exatamente a mesma posição. Claro. A Arábia Saudita tem a mesma posição. E com o andar do tempo, não será apenas o Qatar a dizer isto. Todos os outros irão dizê-lo, porque são partes interessadas. Ou nós podemos achar que o Kuwait, daqui para a frente, quer pagar uma portagem para transitar. Bom, ninguém vai querer pagar, como é óbvio. Portanto, este problema terá que ser resolvido. E é um dos irritantes de Donald Trump. E Donald Trump começa a ficar muitíssimo irritado com essa questão. Porque mais, Donald Trump corre o risco de lhe apontarem o dedo e dizer, então, se era para resolver o problema do... Agora, o Donald Trump não pode sair, não pode retirar as suas tropas enquanto não resolver esse irritante. Esse é um deles. Certo. Aliás, e cada vez vão ser mais os países a dizer do isto. Médio Oriente a apontar o dedo inclusivamente aos Estados Unidos e a dizer-lhe
criaram o problema, resolvam-no. Portanto, o problema tem que ser resolvido. Evidentemente, com a colaboração também de todos estes países, como é óbvio. Falou mesmo agora de Donald Trump e há uma sondagem recente da Reuters, vamos já vê-la, que diz que 2/3 dos inquiridos dizem que Trump não explicou muito bem, nada bem, as razões que o levaram a tomar a decisão de ir para o conflito. Então, é verdade, isto é uma sondagem da Reuters, Ipsos, e é uma sondagem absolutamente credível. E mais, 65% dos que dizem são republicanos. Sim. Portanto, não há aqui qualquer tipo de dúvida. E a sondagem também tem outras perguntas. 66% dos americanos, os tais 2/3, são absolutamente claros. Aquilo que eu disse há bocado, quando não é dada uma explicação cabal à população sobre as verdadeiras razões pelas quais se entrou em guerra, naturalmente que não se vai ter o apoio da população quando as coisas correm mal. Especialmente quando a gasolina aumenta, por exemplo. Principalmente quando a gasolina aumenta. E quem viveu nos Estados Unidos, como eu vivi, mais de 3 anos consecutivos, sabe perfeitamente quão má é a reação dos americanos quando lhe mexem nas algimeiras, principalmente quando chegam às bombas de gasolina para testarem os carros e verificam que os preços estão muitíssimo mais altos. Em alguns estados norte-americanos já está muito próximo dos $5, alguns até já ultrapassou o galão. 3,75 litros, grosso modo. 3/4 dos americanos culpam a atual administração exatamente pela alta dos preços. Sim. Portanto, eu acho que Donald Trump, outra das razões pela qual Donald Trump está a ficar, não dizer desesperado, mas verdadeiramente irritado com a questão, a minha leitura é muito simples. Donald Trump só ainda não tomou uma decisão porque vai à China. Porque quando regressar da China, ele vai obrigatoriamente ter que tomar uma decisão, até porque estas sondagens contam e são importantes.